dúvidas a respeito do adicional por tempo de serviço e o adicional de compensação por disponibilidade militar. Existe uma diferenciação, né, e uma diferenciação financeira também, remuneratória. Sim, essa é uma questão que surge mais recentemente, né? Surge com a Lei 13.954 de 2019, e essa lesão começa a ser gerada a partir de janeiro de 2020. Né? Então, essa lesão pega basicamente aqueles autores que estavam antes de 2000, que ingressaram nas forças, e aí vale para todas as forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, que ingressaram antes de dezembro de 2000 na força, né? Porque eles tinham, a cada ano de serviço, 1% de adicional de tempo de serviço. Esse adicional foi extinto, mas foi mantido para aqueles que tinham. Foi extinto lá em 2020, com aquela mudança legislativa. Lá em 2000, né? Em 2000, desculpa. 2000, isso, com a medida provisória 2215, isso, exato. Ele foi extinto em 2000, né? Mas foi mantido para aqueles que tinham, né? Então, como direito adquirido. Agora, a lei de 2019, ela propõe, ou ela cria um novo adicional, que é o adicional de compensação por disponibilidade militar, que visa contemplar a chamada dedicação exclusiva que os militares têm, né? Então, essa é um novo adicional criado pela Lei 13.954, que se estendeu a todos os militares e pensionistas, né, e inativos. Né? Mas o que a lei trouxe? Ela trouxe uma situação de alternância que, a nosso juízo, não faz nenhum sentido. Ela cria uma situação em que os militares recebem o adicional de tempo de serviço ou o adicional de compensação por disponibilidade militar, aquele que tiver um maior valor. Uhum. Então, vejam, respeitou o direito adquirido em que sentido? No sentido de que aquele que tem um adicional de tempo de serviço maior do que o novo adicional criado, não recebe o novo adicional criado e permanece com o adicional de tempo de serviço. Então, ele ainda está em vigor. Então, nós vamos encontrar contra-cheques de alguém que não recebe o adicional de compensação por disponibilidade militar, como se não tivesse dedicação exclusiva. Sim, né? Na verdade, eles são adicionais diferentes e foram considerados iguais para fins de recebimento, né? O adicional do tempo de serviço para o tempo, né, que aquele militar permaneceu, e o outro é pela dedicação exclusiva. São coisas diferentes. Exato. Uhum. A questão fática, né, aquilo que está na base da concessão do adicional, são coisas completamente diferentes. Né? Então, isso nos parece que essa relação de alternância entre um e o outro, ela não faz sentido. Aí nós temos toda uma tese desenvolvida para mostrar que não pode ter essa relação de alternância. Né? E já há algumas decisões dizendo que aquele adicional, que todos devem receber o adicional de disponibilidade, que visa pagar essa dedicação exclusiva, né? E aquele outro adicional para os que tinham deve ser recebido como vantagem pessoal nominalmente identificada, uhum, né? Como VPNI. Sim. Então já existem algumas decisões nesse sentido. Na verdade, como a lei não retirou aquele adicional, ele tem que ser mantido por uma questão de direito adquirido. Preencher os requisitos, deve receber. Mas esse outro adicional criado deve ser estendido para todos, porque ele visa uma situação que é inerente a todos, que é igual para todos. Perfeito. Né? Não poderia haver a alternância entre um e o outro, porque eles são para finalidades distintas, né? E aquele que já recebe o adicional por tempo de serviço, ele recebe porque preencheu os requisitos. Ele está resguardado como direito adquirido, por expressa disposição da medida provisória 2215, que só para fazer esse chamamento, que é a lei de remuneração dos militares, ainda em vigor. Né? Então, a medida provisória 2215, ela passou então, a ter esse caráter definitivo, né? E ela é a lei de remuneração, e ela garante como direito adquirido. E esse artigo dela não foi revogado. Sim. Então tem um artigo em vigor mantendo esse adicional como direito adquirido, sem ser afetado expressamente pela 13.954 de 2019. Na verdade, podemos olhar também pelo prisma de que
a lei de 2019 ela está pagando um adicional que não está sendo pago para todo mundo, e deveria ser pago para todo mundo. Porque aquele outro está garantido, aquele outro quem preencheu o requisito deve receber. Agora, esse novo, ele prevê uma situação, né, que se também preenchido, também deveria ser alcançado o adicional. Né? Basicamente, me parece bem interessante a tese. Né? E já tem, como tu falaste, algumas decisões favoráveis. Tem manifestações favoráveis, tem uma decisão do STF que determinou que um tribunal de segunda instância analisasse sob a perspectiva do pagamento de VPNI a matéria, devolveu a matéria. Então já tem um aceno, né, de algumas decisões favoráveis, assim como num cenário como o Brasil, diversos tribunais regionais federais têm algumas decisões também em sentido contrário. Sim. Bom, essa ação, né, veio através de uma pergunta de um cliente, mas ela interessa realmente aos militares de todas as forças, das 3 forças, e necessariamente aqueles que têm o adicional por tempo de serviço, ou seja, aqueles que ingressaram antes de 2000, né, da medida provisória 2215. Perfeito, todos que ingressaram antes de 2000, né? E isso se estende aos pensionistas. Porque aí tem pelo menos uma partezinha lá do adicional por tempo de serviço que, se foi tirado por ser menor do que o novo adicional, deveria voltar. Né? Perfeito. E também as pensionistas, é verdade.